Olá pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao meu canal. Me chamo nutricionista Aline Guerra e estou aqui hoje para falar com você sobre resistência à insulina, sobre o pré-diabetes, sobre a importância de cuidar da tua saúde pancreática, de cuidar sobre os teus exames relacionados à glicose. Fica aqui até o final desse vídeo porque você vai entender como analisar, como cuidar a tua alimentação e como melhorar esse quadro sem precisar depender de medicamento ou que evolua para um diabetes. Vamos começar. Primeira estratégia, primeiro ponto a entender é que a resistência à insulina está associada ao aumento na tua ingestão de carboidrato. Sim, você precisa tomar as rédeas da tua vida e precisa cuidar a ingestão de carboidrato que você faz diariamente e o quanto você está gastando dessa energia. Para você melhorar a resistência à insulina, você precisa monitorar as suas refeições. Hoje nós temos vários aplicativos que podem te auxiliar e também hoje já tem alguns aparelhos, alguns monitores para poder auxiliar você a entender quais os alimentos vão ser melhores ou piores para você. Um deles é o Freestyle, que é um aparelhinho que você coloca no braço e você vai mensurando como o teu corpo responde à absorção, ao nível glicêmico de cada um dos alimentos a partir de um aplicativo que ele possui. Mas não tenho dinheiro agora para investir ali, eu não posso adquirir esse programa. O que eu faço? Primeiro ponto, cuide da tua saúde intestinal. A resistência à insulina, ela inicia por um intestino que não está bom. Como assim, Aline? Sim, se o teu intestino está com um microbioma alterado, um microbioma onde tem mais bactérias que se alimentam desse açúcar, que são as bactérias gram-negativas, que quando elas morrerem, elas vão soltar os pedacinhos, os fragmentos que se chamam LPS, os lipopolissacarídeos, esses vão para o teu pâncreas e lá, juntamente com, bem como no fígado, vão desencadear essas alterações, levando a esteatose hepática não alcoólica, que é a gordura no fígado, e alterações também no teu pâncreas. Além disso, quando nós temos um microbioma alterado, nós vamos tendo um padrão alimentar, vamos tendo uma vontade maior de consumir carboidratos. E como eu melhoro isso? Com comida de verdade, comendo fibras, consumindo prebióticos, algo que nós estamos perdendo cada dia mais esse hábito de consumir alimentos que estragam. Uma dica para que você vença a resistência à insulina é se movimente e vá toda semana para o supermercado. Mas por que toda semana? Porque toda semana você vai comprar alimentos que são perecíveis e estragam, como frutas, verduras, legumes. Ah, Aline, mas já ouvi falar que consumir fruta pode aumentar a resistência à insulina se você consumir uma quantidade exagerada na forma de suco. Porque para fazer um copo de suco, você precisa de 6 laranjas, por exemplo. Você dificilmente vai comer 6 laranjas num único momento. Isso que nós precisamos cuidar, além das bebidas açucaradas, como sucos industrializados e o refrigerante. Refrigerante, mesmo o zero, ele vai impactar na tua resistência à insulina. Mas como assim? Porque ele tem mais sódio, porque ele tem mais corantes, mais aditivos, que vai impactar no teu microbioma intestinal. E o que eu posso beber se eu tenho sede? Água, chá, beba café, mas se hidrate com água, com uma bebida que não tenha calorias, porque são as calorias vazias que vão impactar muito na tua saúde. Outro ponto que faz muita, mas muita diferença na melhora da resistência à insulina é o exercício físico. Diariamente você precisa se movimentar, consumir mais, gastar mais calorias do que você consome, ou seja, consumir esse excesso que você tem depositado, esse tecido adiposo que você tem. Além disso, modular o teu sono, modular o estresse, isso vai auxiliar muito na melhora do teu quadro de resistência à insulina e tem alguns suplementos que nós podemos utilizar também,
como a berberina, o ácido lipoico, o cromo elementar. Podemos utilizar probióticos, fibras para poder auxiliar nessa melhora da resistência à insulina, mas o que mais vai ser eficaz na melhora da resistência à insulina é uma alimentação ajustada à tua necessidade e não é uma dieta cetogênica, não é uma dieta low carb, não é um jejum intermitente que vão ser a solução. Eles são estratégias paliativas, estratégias momentâneas, mas a longo prazo o que mais vai ser eficaz é você ter um bom controle da inflamação consumindo comida de verdade, com exercício físico, uma boa noite de sono, fazendo um jejum fisiológico de 12 horas, sim, esse jejum pode te auxiliar. Você jantar à noite às 19 e tomar o café às 7 horas da manhã, esse período vai te auxiliar, bem como algumas estratégias de suplementações para modular o teu intestino, como eu já comentei, mencionei, além de vitaminas e minerais, mas você precisa entender que não existe saúde sem consumir alimentos in natura. Você precisa consumir vegetais, legumes, proteínas magras, trabalhar muito a tua digestão, cuidando de como está esse teu microbioma, porque é a quantidade e qualidade de bactérias que estão dentro de você que vai determinar como vai ser a tua saúde. Cuidar também com a modulação do estresse, porque o cortisol vai impactar diretamente na insulina. E você entender que aqui é um trabalho que precisa de disciplina, precisa de consistência, precisa diariamente de movimentos como exercício, cuidado com a alimentação, um bom consumo de água, uma boa higiene do sono para ter um bom sono, ter esse período de jejum à noite, modular os teus hormônios, buscar ajuda. Você precisa entender que não existe fórmula mágica se você não fizer toda a base e tiver um bom nutricionista para chamar de seu. Mas e como que eu vou saber, Aline, se eu estou com essa resistência à insulina, se de fato eu tenho? Porque até aqui você falou como que eu faço para tratar. E como saber se no meu exame tem? Você não vai avaliar pela glicose. A glicose não nos diz nada. Como assim, Aline? Eu sempre me baseei pela glicose. A glicose é um exame que, primeiro ponto, o jejum deveria ser no máximo de 8 horas. E a gente acaba fazendo em 12, o que vai impactar no resultado. Os exames mais eficazes para avaliar se você pode estar com resistência à insulina é o ROMA-IR, que é um cálculo onde usa a insulina em jejum junto com a glicose, mais a hemoglobina glicada, que é a média dos últimos 3 meses, e se algum deles estiver alterado, você pode fazer a curva da glicose e da insulina com cortes a cada 30 minutos ou a cada 1 hora. Mas esses exames, eles precisam de outros complementares para entender se você pode ter uma resistência à insulina ou não, como o triglicerídeos, o próprio hemograma, a homocisteína, a velocidade de hemossedimentação, demonstrando se você pode estar com uma inflamação que está desencadeando essa resistência à insulina ou essa resistência à insulina desencadeando essa inflamação, bem como também o perfil de cortisol salivar, o ACTH, vai auxiliar muito na melhora e na investigação desse quadro para que você busque ajuda. Mas aqui é importante você ter um nutricionista para chamar de seu e saber decifrar os teus exames. E você sabe decifrar os teus exames? Se você não sabe, clica aqui embaixo para que você receba o convite para dia 12 entrar numa aula onde eu vou explicar sobre a nutrição e a melhora de um quadro clínico de depressão para que você entenda como a resistência à insulina está totalmente ligada também à saúde neural e para que você aprenda a decifrar os teus exames, a entender que a referência não nos diz nada. Mas para saber isso, clica aqui embaixo e já entra na nossa lista de e-mail para que você possa receber o convite e estar ao vivo nessa super aula que vai acontecer inclusive aqui no YouTube, mas para que você possa ter acesso a esse grupo seleto com mais informações, já te inscreve aqui e eu quero muito poder te ajudar a entender o que os teus exames têm a dizer.
porque a referência não nos diz nada. Te espero dia 12/8, às 19 horas, aqui numa super aula ao vivo.